E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou o Givan Rocha e hoje eu vou falar sobre memórias. Um aviso importante sobre esse vídeo é em relação à qualidade do áudio. Eu sempre gravo o áudio separado aqui nesse telefone, através do meu microfone, e depois na edição eu sincronizo o áudio. Por uma questão técnica, eu acabei perdendo o áudio gravado desse vídeo, o áudio separado, e eu tô com o áudio só da câmera. Fiz uns pequenos ajustes para ficar um pouco melhor, mas não tá no padrão que você tá acostumado. Peço desculpas por não ter o melhor áudio nesse vídeo, mas como o conteúdo dele é um conteúdo muito legal, que pode te ajudar bastante, eu resolvi manter esse vídeo, terminar de editar e colocar ele aqui no canal. Muito obrigado pela sua compreensão e bora pro vídeo. E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou o Givan Rocha e hoje eu vou falar sobre memórias 16, 32, Dual Channel, Multi-Channel, Single Channel, o que é melhor, meu computador tem pouca memória, não tem? Que tipo de memória eu uso com placa de vídeo, que tipo de memória eu uso com processador de gráficos integrados? Todas essas dúvidas eu vou falar um pouquinho sobre elas nesse vídeo, vou abordar um pouquinho desse tema, mas antes eu já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse é um dos poucos canais que fala sobre hardware voltado para design gráfico, edição de vídeos, 3D. E com certeza, se você deixar o seu like e esse canal crescer, eu vou conseguir fazer mais vídeos, ter parcerias, trazer produtos aqui, testar e trazer conteúdos cada vez melhores para você. Então bora lá, vamos falar de memória. Qual que é a importância de memória? Lembrando que memória RAM é aquela memória temporária do seu computador. São aqueles módulozinhos, aqueles pentezinhos que você coloca aí no seu computador. E é essa memória que é responsável por guardar as informações de curto prazo, vamos dizer assim. Todas aquelas informações temporárias ali que seu computador está gerando, quando você navega na internet, quando você abre um programa, todas essas informações que se apagam assim que você desliga o computador, mas que são fundamentais para o funcionamento do computador e para o desempenho dos programas quando você está utilizando. O que a gente sempre escuta dizer é que quanto mais memória o seu computador tiver, melhor, o que não deixa de ser verdade. Mas a gente precisa analisar direitinho como a gente vai usar essas memórias, se a gente precisa dividir essas memórias, qual a quantidade certa, o quanto cada processador aceita de frequência de memória, latência, uma série de coisas que fazem diferença na hora de você escolher as memórias para o seu computador. Mas hoje, basicamente, para ficar mais simples, eu vou falar para vocês sobre multi-channel, como a gente usa o multi-channel, qual a forma correta de usar multi-channel para colocar a memória no seu computador e como funciona a questão do vídeo integrado e da memória. Tem uma diferença aí quando você usa o vídeo integrado e quando você usa uma placa de vídeo. Vamos começar falando disso. Quando você tem uma placa de vídeo, ela tem a própria memória dela. Então você vai encontrar placas de vídeo com 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB de memória, que são a memória exclusiva dedicada ao processamento gráfico que essa placa tem. Então ela já tem a memória dela. Ela não vai usar a memória do computador para fazer a função dela, para cumprir a função dela no processamento gráfico. Então ela vai deixar livre ali. Se você tem, por exemplo, no seu computador, uma placa de vídeo de 4 GB e 8 GB de memória no seu computador, no seu sistema, ele não vai pegar parte desses 8 GB para usar no processamento gráfico. A placa gráfica vai usar somente os 4 GB dela para fazer todo o processamento gráfico, deixando os 8 GB de memória do seu computador livre para os demais processos. Mas quando a gente tem um processador com gráficos integrados, ou seja, uma APU, o chip gráfico desse processador vai precisar usar parte da memória do computador para executar a função dele, processamento gráfico. Então, nesse mesmo caso, se você tem 8 GB de memória e um processador com gráficos integrados, ele vai pegar parte dessa memória para usar no processamento gráfico. Então, dependendo do chip gráfico, ele vai pegar de 1, 2 até 3 GB aí da sua memória para usar para o processamento gráfico, deixando o resto da memória aí livre para os demais processos. Então, você tem um pouco de prejuízo quando você tem um chip gráfico aí, uma APU, que demanda da sua memória, né? Você vai precisar de qualquer forma, não tem como ele funcionar sem fazer isso. Então, ele vai dividir esse processo, ele vai dividir a capacidade da memória do seu computador, porque você tem aí um chip gráfico demandando da memória do seu computador. Então, nesse caso, o que eu faço, Givan? Então, eu tenho um chip gráfico, é ruim, então eu tenho gráficos integrados, porque ele vai ficar pegando minha memória. Ladrão! Não significa que seja ruim, muito pelo contrário. Hoje em dia, já fiz vídeos aqui falando que, com o preço das placas de vídeo e com os novos processadores que foram lançados para trabalhar com softwares de criação, de edição, 3D, existem processadores de gráfico integrados muito bons, mas a gente precisa usar da forma correta, porque você tem um processador que tem um clock alto
alto, tem cache bom, você tem tudo ali naquele processador, tem vídeos integrados bons, mas você não pode usar esse processador com pouca memória, porque ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho, seu computador, o sistema todo não vai ter o mesmo desempenho de que se você usasse mais memória no seu computador. Então, supondo que nesse mesmo caso, supondo que nosso chip gráfico demanda 2 GB de memória, você tem 8 GB, você vai ficar com 6 para o resto do sistema. Mas se você tem, por exemplo, 16 GB instalados no seu computador, você vai continuar com 14 GB. Então, a diferença de desempenho, porque o chip gráfico está demandando parte da sua memória, vai ser muito pequena, porque você tem bastante memória. Se você tem 32 GB, então, isso é praticamente imperceptível. Você vai ter um bom desempenho aí do chip gráfico aí do seu processador e vai continuar tendo um bom desempenho aí no seu computador para os demais sistemas. Lembrando que alguns processadores permitem que você faça uma espécie de overclock aí do quanto ele pode usar de memória do seu computador. Então você vai lá na BIOS e determina, ele pode vir como padrão com 2 GB, mas pode ser que ele possa se estender até 3. Se você tem aí 16 GB no seu computador, 32, coloca no máximo aí que o chip gráfico pede, porque com certeza não vai fazer falta e você vai ter melhor desempenho gráfico aí da sua APU. Então, ok, explicando como funciona a relação memória-processador com gráficos integrados, a gente vai falar agora do multi-channel. O que é esse multi-channel aí que todo mundo fala que eu tenho que ter multi-channel no meu computador porque funciona melhor e de fato funciona. O multi-channel é quando você tem mais de um canal para a memória. Você consegue colocar 2, 3 ou 4 módulos de memória no seu computador, né, para ter um total de memória somado. Isso vai aumentar o desempenho do seu computador. Imagina que, por exemplo, você tem um computador com 16 GB de memória, mas isso está num pente único, em um módulo único lá, num slot único de memória. Você tem grande capacidade de memória, mas você tem ali a frequência e o desempenho limitado por um único canal. Então, se você tem, por exemplo, os mesmos 16 GB de memória dividido em 2 módulos de 8, você passa a ter o dobro de capacidade que essas memórias podem ter. Imagina o seguinte, você tem uma estrada que você precisa passar uma determinada quantidade de veículos, só que esse tráfego vai ficar pesado porque é uma única via, é uma única estrada. Então aquela quantidade de planos de veículo vai demorar mais tempo para passar do que se você duplicasse essa pista. Você teria aí essa quantidade de veículos acessando o ponto A ao ponto B muito mais rapidamente, porque você tem mais espaço, você tem mais largura aí para esses veículos percorrerem. É o mesmo que acontece quando você coloca as memórias em multi-channel, coloca em dual, triple ou quad-channel. Você acaba aumentando a capacidade das memórias levarem informações de forma mais rápida. E para fazer o multi-channel funcionar direitinho no seu computador, você precisa ter memórias idênticas. Se não idênticas, o mais parecidas possível, sejam do mesmo tamanho e da mesma frequência. Com certeza, usando memórias em dual channel, dividindo a memória que você tem no seu computador em módulos, você vai ter muito mais desempenho das suas memórias e do seu computador. E até uma dica que você pode economizar uma grana. Normalmente, um par de memórias da mesma frequência custa mais barato do que um módulo único dessa memória somada. Então, um par de memórias de 8 GB normalmente vai custar mais barato do que um módulo único de 16 GB. E colocando essa memória separada, dividida, você vai ter muito mais desempenho do que colocando um módulo único. Não significa que você tem mais capacidade de memória. A capacidade continua a mesma, são os mesmos 16 GB. Só que você tem 2 vias trabalhando. Então, esse processo vai ficar muito mais rápido. As memórias vão trabalhar de uma forma muito mais efetiva. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para você clicar e dar uma olhada em alguns pares de memórias que podem ser bastante interessantes para você completar aí o seu setup ou montar o seu computador novo, fazer um upgrade, enfim, ter um par de memórias interessante e bom aí para usar no seu computador. E não esquece de deixar aquele like aí, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vem fazer parte aqui do nosso canal, vem fazer parte da nossa comunidade, porque sempre tem conteúdo voltado aqui para a nossa área. Estou sempre trazendo informação, estou pesquisando, trazendo aqui um monte de novidade pra gente e com certeza tem muita informação, tem muito vídeo aqui que pode te ajudar de alguma forma. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você na próxima. Até mais! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela são vídeos que você pode gostar e que podem te ajudar também. Então clique em um deles e continua aqui com a gente.